Jesus, amém? Dê uma palma bem alegre para Jesus, que é por Ele que nós estamos aqui. Mas dê um glória a Deus e um aleluia para Ele. Aleluia, a presença do Senhor está nesse lugar, irmãos. E que estreito que o pastor Adalmir me colocou, né? Pregar a palavra de Deus, a inauguração do templo. Me sinto muito feliz e honrada essa noite pelo meu Pai que está no céu, pela família, comunidade Esperança. Já amei o nome do templo, amei a oportunidade, amei o convite, porque é bom e maravilhoso estar na presença do Senhor. É bom, irmãos, e maravilhoso quando uma porta se abre para falar do Deus vivo. Quando uma porta se abre para falar do amor de Cristo. Quando uma porta se abre para que almas venham se render ao reino de Deus. É bom e regozija a nossa alma saber que ainda há remanescentes em Israel. Ainda há pessoas que creem no Evangelho de Cristo, que forma famílias, que liberta famílias. E é por causa disso que nós estamos aqui, aleluia, glória a Jesus. Neste momento eu peço a você que fique bem ligado, porque uma guerra espiritual está ocorrendo nesta hora. Uma guerra espiritual muito grande, que antes de sair de casa me fez entender o porquê de hoje estarmos aqui, e o porquê, a forma que Deus deu ao pastor. Há uma guerra muito grande. E essa guerra é por almas, irmãos. Porque quando o inferno se levanta para contra-atacar o reino de Deus, é para que almas venham se perder. Mas quando o Rei dos Reis se levanta, é para defender as almas. E é por isso que estamos aqui, porque onde há adoração ao nosso Deus, os anjos trabalham, aleluia. E livramento ocorre na cidade, e salvação ocorre na comunidade, aleluia. Então, entenda que você está no meio de uma batalha muito grande, mas com a vitória certa, pelo poder que há no nome de Jesus. E eu estou feliz por essa casa estar aberta. Eu estou feliz porque o pastor Adalmir entendeu o chamado, mesmo sendo a vontade dele, e foi para frente da peleja. Eu vi isto em uma vigília lá no Centro Cultural. Ele estava lá sentado, Deus tomando ele, Deus falando comigo: diga para ele, minha filha, que se ele pegar o povo e colocar embaixo de uma árvore, eu estarei com ele. E o Senhor me mostrava exatamente esse povo que está aqui, que eu ainda tive a honra de ficar com alguns por um tempo para cuidar até o dia do retorno. Porque o bom pastor, ele tem que ter discernimento do que Deus quer com cada um. Aleluia. E o Senhor me autorizou a dizer para ele que ele o fizesse. Ele correu, não foi? Mas não adiantou nada. Então bata a palma para Jesus pela vida do pastor e da missionária Mone, que confiaram naquilo que Deus deu para ele. Isso aqui é só o começo. Muitas almas virão para este lugar em nome de Jesus. Muitas lutas ocorrerão, mas vocês estarão lado a lado do seu pastor e da sua missionária, e o reino do Senhor será glorificado. Entenda uma coisa, irmãos. Quando a gente fala pastor, pastora, não é errado, é certo. Pastor, missionária, não é errado, é certo. Porque tem que ter autoridade. Se não tiver autoridade, não pode guiar. Tem que chamar de pastor, tem que reconhecer como pastor, tem que ser missionário, tem que ser pastora, porque para pastorear tem que ter autoridade. Se Deus deu, receba. A Bíblia ensina. Pastores, diáconos, bispos, evangelistas, tem que existir. Porque as pessoas ficam com uma hipocrisia, né? De dizer, não, pastor não, missionário não. Eu não quero, quer sim. Porque é Deus que bota no coração que a gente quer. A gente tem medo. Se a gente puder escolher, Adalmir falou agora, não escolheria. Ele queria ficar só pregando, que ele gosta de pregar porque ele é pregador. Mas, entenda, são pastores. Se dirijam a eles como pastores e missionários. Porque é isso que eles são para vocês e vão conduzir vocês à salvação eterna. Amém? Eu peço que você marque na sua Bíblia aí o livro de Ezequiel 37. Marque. Porque a gente vai ler primeiro em Isaías 64. Aleluia. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade. Pelo privilégio de estar aqui, te agradeço porque essa noite o Senhor preparou para combater o reino das trevas. O Senhor preparou para glorificar o teu nome. Então, meu Pai, eu te peço, em concordância com a oração do teu filho, fica à vontade, meu Senhor, para falar com a tua igreja, Pai.
Não o que a tua igreja quer ouvir, nem o que eu quero falar, mas o que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Enquanto estamos aqui, envia anjos ministradores nesta cidade. Envia anjos, meu Pai, onde está o meu esposo, guarda ele, protege, reveste, livra do mal. Aonde houver um familiar meu, eu entrego nas tuas mãos e neutraliza todo o contra-ataque do mal. Mas fica à vontade e glorifica o teu nome esta noite, em nome de Jesus. Amém? Você marcou Ezequiel 37? Abre Isaías 64. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. É noite de alegria no reino de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Isaías capítulo 64. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa porta não estivesse aberta hoje. Aonde estava Mateus, Maria, Gabriela, Crislane, Nayara, Davi, Samara, Leidinha, Valdeci, eles estariam onde? Só por aí você já vê Deus, né? Estão aqui porque tem uma porta aberta para eles buscar a salvação. Aleluia. Tranquiliza o coração do teu filho, Jesus. Diz assim o versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te enfurecestes, porque pecamos neles. Porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte, que te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor e fique lá em Ezequiel 37. Isaías estava pregando para um povo, irmãos, que estava arrependido. Isaías, quando ele pregou esta palavra, o profeta Isaías estava pregando para um povo que pecou contra Deus, que entristeceu o coração de Deus, mas que estava buscando reconciliar-se com ele. Um povo que havia se perdido no caminho, desagradado o coração do Senhor, e estava com medo de que o Senhor os abandonasse à própria sorte. Então o Senhor deu autoridade a Isaías para que pregasse essa mensagem ao povo de Judá, o povo escolhido de Deus, que vivia em meio ao sofrimento e à ameaça de outras nações. Mas viviam assim porque escolheram voltar as costas para Deus. Estavam sendo perseguidos e massacrados porque preferiram fazer a vontade da sua carne, adorar deuses estranhos e fazer o que não agradava a Deus. E Deus, ele usou Isaías para lembrar o povo a importância da fé naquele que perdoa o pecador, que se arrepende. O Senhor queria que o povo soubesse que não existe nenhum Deus que trabalha em favor daquele que busca nele. Era necessário o povo se lembrar. Porque quando erramos, irmãos, a vergonha, o remorso, o arrependimento, muitas vezes, nos faz ficar sérios. E a gente acha que não vai haver perdão, que não tem mais retorno. Mas o Senhor manda dizer essa noite que há um Deus que salva todos que confiam nele. E assim como ele enviou Isaías para lembrar aquele povo que Deus trabalha em favor daqueles que o buscam. Imagine um Deus tão grande e poderoso, o único Deus, que não há outro além dele, que trabalha em teu favor, Samara. Vela por ti de dia e de noite, independente das tuas fraquezas, da tua circunstância. Ele está aqui para fazer o melhor por mim e por você. E essa noite, noite de celebração, noite de festejarmos uma porta aberta para pregar o Evangelho de Cristo, o Senhor está dizendo, lembra que não há Deus além de mim. Lembra que nenhum pecado do que tu praticaste te separa de mim se tu se arrepender e me buscar. E aquele
povo estava ali aflito, afligido, e precisava lembrar que nunca houve um Deus tão grande e poderoso. Irmãos, eu trabalho, o meu esposo trabalha para o sustento da minha casa, para ajudar a sustentar o meu neto. E nós não nos cansamos de fazer isso e faremos até o último dia de nossas vidas. E o nosso Deus faz isso de dia e de noite, hoje, amanhã, para sempre, eternamente, assim seja, louvado o nome do Senhor. E Ele está dizendo, esse amor está disponível para você, eu quero continuar a trabalhar para você. Imagine um Deus que não precisa pedir permissão a ninguém para fazer nada. Imagine um Deus que abre o mar para o povo passar. Imagine um Deus que derruba muralhas intransponíveis, dizer assim, ó, eu estou disponível para você, Eduardo. Eu estou disponível para entrar na tua casa e mudar a história. Eu estou tão disponível que dei o meu único filho para morrer na cruz para te salvar. Eu estou tão disponível que pego homens e mulheres do charco do lodo, do monturo, dou um banho no sangue do meu filho e coloco no altar para pregar minha palavra para te convencer de que eu trabalho por você. Aleluia. E se Ele trabalha por mim, Ele trabalha pela minha casa, Ele trabalha pela minha família. Mas e você? Tem fé? Tem fé para profetizar que a tua casa também vai servir? Tem fé para profetizar que a vila será a pequena Jerusalém, a nova Jerusalém, um pedacinho do céu? Tem fé para profetizar que muitos entrarão aqui doentes, caídos, embriagados, drogados e sairão levantados e transformados pelo poder que é no nome de Jesus? É esse o Deus que está se apresentando esta noite nesse altar. É esse o Deus que está se revelando para ajudar Jerusalém, povo escolhido que somos eu e você e todos que estão perecendo aí fora. E eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou entrar em Ezequiel? Ele disse, eu me revelo como um pai que trabalha. Um Deus que não há outro igual, nem parecido, que não pode fazer nada do que eu faço, para que o meu povo creia e assim como Ezequiel, profetize no vale de Azazéus. Porque se nós olharmos, irmãos, a situação da nossa cidade, em muitos casos, em muitos lugares, há um vale de aços secos, oh, aleluia. Há um vale de aços secos de depressão nessa cidade muito grande. Um vale de dor, de amargura. Há um vale de crises de ansiedade que tem destruído vidas e famílias. Há um vale de vícios, de prostituição, de adultério, de mentira. E o meu Deus está dizendo, se a igreja profetizar e confiar, eu faço reviver os ossos secos. Porque nunca, nem na antiguidade, nem há mais de 2000 anos atrás, antes e depois de Cristo, nunca houve um Deus tão grande. Aleluia. E esse Deus se revela para Pé de Serra. Talvez alguém não consiga entender porque tanta igreja em Pé de Serra, mas eu consigo entender. Porque é necessário tanta igreja e tanto profeta para que as almas venham se levantar e ser salvas. Porque breve o nosso Jesus voltará, irmãos. E essa palavra tem que ser pregada de dia e de noite, dentro do templo, fora do templo, em tempo e fora de tempo. E nós precisamos ser capacitados para isso. Porque o Senhor, Ele vai usar pastores e coloca amor em seus corações. Ele vai pegar pessoas que pecaram muito. Porque quem muito pecou, mais se arrependeu, mas tem vontade de agradar o dono. Irmão, quanto mais você é sujo e pecador e Jesus te pega, mais vontade você tem de ser grato a Ele e fazer a obra dEle. Ou porque senão essa porta estaria aberta, minha missionária Mônica. Por que estaria aberta se não houvesse o amor de Cristo em seus corações por cada alma que vocês veem nestas ruas, nessa cidade? Para que esse Deus se revele, irmãos. Para que esse Deus se revele e haja salvação. Deus me deu o privilégio de trabalhar em um ambiente hoje, só para eu ter ideia do que é que eu oro. Porque Deus não leva a gente para lugar nenhum em vão. Porque o que eu vejo ali dentro destrói minha alma. Pessoas que ficam 24 horas dentro daquele hospital não tem nada, irmão. Só tem uma depressão destruindo sua vida e sua alma. E não consegue buscar a Cristo. E busca o médico todos os dias. E os remédios adoecendo o corpo, envelhecendo o corpo. E a alma perecendo. E o Senhor diz assim, tu está aqui porque tu tem que orar por ela. Tu tem que conhecer e saber que ela está aqui dia após dia. Tem uma mulher que sempre está ali, irmãos. Quase todos os dias que eu estou de plantão, aquela mulher está ali. Outro dia eu estava na cozinha, eu ouvi os gritos dela na portaria entrando. Eu já tive a oportunidade de conversar com essa mulher, vai para a igreja. Ela não tem força. Ela só encontra a porta do hospital. Sabe por quê? O corpo dela já está viciado naquelas medicações. Que não faz nada por ela. Eu vejo um vale de ossos secos. Mas eu vejo um Deus que tem o poder de libertá-la. Se a igreja reunida orar,
se a igreja reunida abraçar. Louvado seja Deus. E eu digo, ela tem o quê? Nada. Ela não sente nada, está tudo aqui. Porque ela é frustrada, porque ela não teve filho, porque a mãe morreu. E automaticamente seu esposo é frustrado, sua família toda é frustrada. E aqueles médicos também ficam frustrados, pastor, porque eles não conseguem resolver o problema dela. Você entende porque tem igrejas abertas? Você entende porque Deus vai usar o pastor para te corrigir, para você entrar pela porta, para você ser espelho para essa pessoa? Porque uma hora ela vai buscar você, ela vai procurar você, e você vai ter o que para ofertar para ela? Qual é o exemplo de vida que você tem para dar para ela? E outras, meu pastor, que são muitas jovens com crise de ansiedade. Eu estou morrendo. Jesus fala assim, olha filha, não tem nada. É a doença da mente, que adoece todo o corpo. E por conta disso, atrai também outras enfermidades. Porque não come, não dorme, a imunidade baixa e o corpo absorve doenças. Mas existe um Deus que sabe de tudo isso e está cuidando. Jesus está curando esta cidade. E quando eu digo que Jesus está curando, é porque Ele está curando. E se a igreja reunida orar e confiar e acreditar e obedecer o homem falho e pecador que está na frente, mas está obedecendo, vai haver cura, irmãos. Vai haver libertação, porque nunca se viu um Deus tão grande assim. E às vezes eu falo, Senhor, por que as pessoas ficam assim? O Senhor diz por causa das suas próprias escolhas. Porque deposito a sua fé em coisas que não sou eu. Porque às vezes eu deposito minha fé em uma família, a família não foi como eu queria. Deposita a fé em um dinheiro, em um ganho, e não consegue, e se frustra. E a depressão é uma existência na humanidade. Desde quando, pastor? Desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Se você ler a Bíblia, você vai lá atrás e vai encontrar muitos depressivos na Bíblia. Mas que suportaram e venceram, porque Deus era com eles. E Deus é com essa igreja essa noite. Aleluia. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus mais uma vez. E quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 37, a gente vai ver Deus usar exemplo de um vale de ossos secos. Ele usa o exército de Israel que havia morrido mesmo, verdadeiramente. Estava ali só os ossos. Mas isso é uma parábola para ele falar acerca de pessoas que estão afastadas dele. Que estão afastados de Jesus. Que já não vivem o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, irmãos, você pode passar dificuldade, necessidade, pode não ter dinheiro, pode não conquistar aquilo que você projetou, mas você continua alegre, continua vivo. A prova disso é nós que está aqui, nós não tem, mas nós é alegre, feliz. Muitas às vezes até está com enfermidade, mas está alegre, feliz, porque temos o amor de Cristo, estamos em comunhão com Ele. E tem muitos que não têm essa comunhão, não têm essa certeza, essa convicção. E aí vai morrendo aos poucos, vai tentando tirar sua própria vida, e muitos até acabam tirando. Existe esse mal nessa cidade e esse mal vai ser curado, porque o sangue de Jesus tem poder. E quanto mais igreja necessária ser aberta aqui, vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Jesus ama pé de serra, pastor Dom. Jesus trouxe muitos pastores que militaram e tiveram que ir embora, porque a peleja é muito grande e Deus renova seu exército. Jesus trouxe a mim de volta para casa, casa que eu não queria voltar, e me renovou no amor dessa cidade para que isso aconteça por intermédio do avivamento dele que tem dentro de mim. Mas um dia também pode ser que ele me leve para lá, para longe, e traga outros. E isso vai ficar acontecendo até o dia que a cidade esteja sarada. Jesus trouxe o pastor Adalmir. Onde foi buscar longe, não foi, irmão? Com todo o avivamento de Deus que há dentro dele, para avivar esta cidade, essa comunidade. E eu já vejo aqui, eu já conto 3, 4 famílias aqui. Por intermédio do que há de Deus nele. Por quê? Porque Jesus ama pé de serra. E no livro de Ezequiel nós vamos encontrar, irmãos, no capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, e estava cheio de... E me fez passear em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam... E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós.
Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Olha o que o Senhor fez. Ele levou Ezequiel em um vale de ossos secos. E ele falou assim: meu filho, tu acha que isso pode sobreviver? Pode reviver? Quando ele fala de ossos sequíssimos, irmãos, havia muitos e muitos anos que aquele exército estava morto. E há quantos anos o mal tem imperado na cidade de Bezerra? Desde quando eu era criança, que eu assisti tanta atrocidade nessa cidade. E quando Jesus me trouxe aqui, ele disse assim: eu posso fazer. Eu disse: eu creio. E eu profetizo todos os dias. As madrugadas que eu posso orar, eu profetizo, pastor. Eu profetizo. E aonde o Senhor me leva, eu profetizo. E se eu tiver que passar na casa, jogar um sal consagrado no monte, eu jogo. Eu jogo mesmo, porque eu profetizo. Se Jesus me transformou, irmão, ele pode transformar qualquer um, porque eu não tinha mais jeito. Eu passo na porta de uma casa, eu digo: ah, Jesus, eu estou trabalhando. O povo passa conversando comigo e eu não estou nem aí, estou profetizando. Às vezes nem sabe, eu já saí na garupa da moto com sal pelas ruas. Repreende, meu Senhor, o espírito da morte. E quando Deus perguntou a Ezequiel, ele disse: ó, o Senhor sabe. Porque Ezequiel sabia que Deus é poderoso para fazer, mas ele não se atreveu a se antecipar a palavra de Deus. Ele demonstrou que ele acreditava. O Senhor sabe. Quem sabe o Senhor chegou no pastor Adalmir e disse assim: meu filho, pode acontecer uma igreja nova na vila? Ele disse: o Senhor sabe. E pode, irmão. Estamos dentro dela para a glória de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez, porque aqui a gente não pode parar de dar glória para Ele, para dar liberdade ao Espírito dele trabalhar neste lugar. Então Ezequiel foi e profetizou sobre o vale de ossos secos. E aonde não havia vida, irmãos, passou a ter vida. Aonde não tinha mais jeito, a Bíblia vai dizer que houve um grande reboliço naquele vale. Houve um grande barulho, uma grande poeira. Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a profetizar, parece que as coisas estão erradas. Não. É aí que Deus está trabalhando na casa. É aí que Deus está trabalhando na cidade. Às vezes as igrejas estão orando, e aí vem morte, vem briga, vem não sei o quê. E aí o povo recua. Para de orar, não, aí é que tem que orar. Porque quando uma mulher vai fazer uma faxina numa casa, meu irmão, até ela conseguir botar a casa no lugar, é uma bagunça que você acha que não vai acabar mais. É ou não é verdade? Vai fazer uma faxina dentro de casa, tira o sofá para fora, tira a cama, levanta. Daqui a pouco a própria mulher fala: meu Deus, eu vou conseguir hoje. Não é assim, uma poeira, mas quando termina, oh, coisa linda. Tudo no seu devido lugar, a casa cheirosinha, o varão fica até com medo de pisar para a mulher. Desse jeito é na nossa vida, é na nossa casa, é na nossa família. Houve tempos que eu parei de orar pelo meu marido, porque quando eu orava é que piorava. O Senhor disse: minha filha profetiza. Todo lugar que eu ia, alguém dizia assim: ó, vale Deus os céus. Ezequiel 37, profetiza. Porque quando Deus começa a trabalhar, Ele vai tirar algumas coisinhas do lugar. Quando Deus começa a trabalhar, Ele vai mover a mão dele, vai parecer que está dando errado, mas não vai. Continua, porque o tempo de Deus é o tempo certo. Não desista de orar, de profetizar sobre a tua casa, a tua família. Comece pela tua casa e termine pela cidade. Porque há muitas almas que precisam da tua oração. Muitos ainda não desceram à sepultura, porque tem alguém que ora por alguém que tem gente lá fora que diz: ó, acabou para ele. Não tem mais jeito. E lá no vale de ossos secos, a palavra diz que vieram carne, pele, nervos. É um processo, irmãos. É um processo. Porque estava tudo espalhado, tudo espatifado ali. Cabeça para um lado, perna para o outro, canela para o outro, dedinho para o outro. Porque aquele exército era o exército de Israel. Foi morrendo e foi jogando ali naquele buraco, aquele vale, e ficou tudo bagunçado. Só que quando Ezequiel começou a crer na palavra e começou a profetizar, a Bíblia vai dizer que foi cada osso de encontro ao seu osso. Ninguém ficou fora do lugar, ou seja, o meu Senhor vai botar tudo nos seus devidos lugares. Ele vai arrumar a casa, Ele vai arrumar a cidade. E se você puder compreender o reino espiritual, você vai ver que Ele já está trabalhando na cidade. De forma sobrenatural e surpreendente, porque ainda há remanescentes que oram, Crislane. Ainda há pessoas que se dispõem a descer na madrugada em prol da cidade.
E pode ter certeza que assim foi feito, irmãos. Porque quando ele dá ordem, até o diabo obedece. Porque nunca houve um Deus tão grande como o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, enquanto a igreja está reunida, o mal vai caindo por terra, o mal vai caindo por terra. Antes de vir morar aqui, eu passei 3 anos orando por essa cidade sem saber o porquê. Eu nem sabia que Pé de Serra tinha tanta igreja, pastor Adão. Eu só me lembrava da Assembleia de Deus, do Avivamento e da Batista e da Igreja Católica. E eu orava e dizia assim, por que eu vejo tanta igreja no Pé de Serra? Eu nunca vi tanta igreja no Pé de Serra. E aí eu orava e eu via um povo cansado, os pastores abatidos. Era um vento quando eu orava assim, ó. Eu dizia, o que é isso, Jesus? Parecia uma poeira no meio das igrejas. As pessoas estavam mortas e cansadas. E o Senhor dizia assim, minha filha, é tanto sangue sacrificado no meio dos matos. É tanta cabeça de animal sacrificado no meio das roças. Então tu vai começar a orar e profetizar. Mas eu nunca imaginava que eu viria para cá. Porque o Senhor sabia que tinha um povo aqui cansado. Tinha um exército que estava fraco. Mas precisava alguém que estava fora profetizar. E eu só recebia notícia de sangue na cidade, de assassinatos terríveis. E eu de lá eu comecei a orar. Deus disse assim, ore. Mas nunca me disse, eu vou te levar para lá. E Deus me deu autoridade sobre essa cidade enquanto eu orava. Porque o povo precisava. E outros, eu estou falando do meu testemunho, da minha parte, mas todos que estão aí militando na frente da obra foram chamados e foram levantados para essa intercessão, porque Jesus ama a cidade de Pé de Serra com todos os seus habitantes. Eu tenho plena convicção e certeza disso, meus irmãos. E se você olhar para você, para a sua história de vida, aleluia, você vai entender que Deus te escolheu. Enquanto você achou que não tinha mais jeito, que você ia morrer. Quando você perdeu o desejo de viver, o meu Deus já levantava pastor e a missionária para orar pela tua vida, mesmo sem saber. Aleluia. E esse Deus precisa ser revelado para este povo. Não precisa ninguém levantar a mão e dizer nada. Mas quantos aqui tentou já tirar sua vida, sentiu o desejo de tirar? Não conte que basta você e Deus saber. Quantos? Mas Jesus te viu e te escolheu. Eu vi uma certa viagem daqui e quando eu voltei eu só ficava orando por Nayara como obreira, como obreira, como obreira, como obreira. Eu estou ficando doida, que Nayara nem é tão quente assim na fé. Eu fui no ônibus orando, o ônibus todinho pela vida de Nayara como obreira, como obreira, como obreira. De que negócio doido é esse? Nayara nem é tão fervorosa assim, mas eu não conheço a intimidade dela. Mas eu orei muito tempo, eu disse, Deus abençoa o ministério de Nayara, faz ela uma obreira, uma intercessora. Aí depois eu falei, não vou parar de orar assim, que eu acho que eu estou errada. Mal sabia eu os planos de Deus, né, meu pastor? Enquanto eu estava orando, profetizando, esse Deus que se revela para nós, Júlia estava em casa querendo tirar a própria vida, né, Júlia? Na abraço. Eu não conhecia Júlia. Nunca vi o rosto de Júlia. E eu sonhei com Júlia. Aleluia. Eu já estava aqui. Ela passava na frente da minha casa com Jéssica, mas eu nunca vi o rosto dela. E eu sonhei com ela. Ela fazia assim, ela saía de trás de uma pessoa e fazia isso para mim. Eu disse, quem é essa menina? Eu não conheço, não. Só que eu sei descansar no Senhor. E um certo dia eu recebi uma ligação, ó, vem aqui, ora aqui pela minha prima que está precisando de ajuda, Jéssica. Meu alvo era ela, viu? Eu queria ganhar ela para Jesus. E mal sabia eu que a depressão estava matando Júlia, né? Quando eu cheguei na casa de Júlia, eu tomei um susto, quase um infarto, sério, irmãos. Falei, a menina do meu sonho, Jesus. E orei, mas Deise, chamei Deise estava na casa de Maria, chamei Deise. Irmãos, Deus sabe o porquê de tudo isso aqui, é necessário. A gente orou, Júlia quebrantada, Júlia nunca tinha ido para a igreja, não sabia nada, e Júlia totalmente quebrantada. Porque enquanto tem profeta orando porque não conhece, Deus está trabalhando. E muitas pessoas nessa cidade e fora dela já oravam por almas como a dela, que estavam morrendo. Fizemos uma campanha de 3 segundas. Nessa mesma época, estávamos orando lá em casa, Nenê, Nayara estava comigo lá orando, lembra? Inventou umas campanhas de oração, eu sem entender nada. E nesse meio tempo, Júlia foi nenhuma com Jéssica, nenhum elo da campanha. E no terceiro ela quis aceitar Jesus. Ela que quis tudo, eu não obriguei ela a fazer nada. E quando ela aceitou Jesus, ela disse, eu quero me batizar. Eu disse, como é esse negócio? Jesus correndo assim, não acertou. E eu não sabia que Júlia queria tirar a própria vida, mas Jesus chegou e deu vida para ela e vida com abundância. Você pode aplaudir ao Deus que nunca houve na antiguidade. E hoje, ela tem desejo de viver, porque quando ela se sente fraca, ela começa a buscar, porque ela não quer perder mais a presença. E
hoje Deus usa a Júlia para estar guiando os jovens. Oh, meu Deus. Olha que coisa linda, irmãos, meu Deus faz. Ele vai fazer aqui também, meu pastor. Ele já está fazendo, Nayara. Ele está fazendo na tua família, Lili. Ele está fazendo na tua casa, Samara. Creia tão somente que Ele tem poder, Valdeci, de transformar o impossível na tua vida. Para que isso aconteça, Ezequiel tem que estar na brecha. Ezequiel tem que estar profetizando, Ezequiel tem que estar orando, porque o nosso Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades espirituais, e Ele não olha, irmãos, como o homem vê. Nós olhamos por fora, nós olhamos o erro, olhamos a falha, mas Ele vê por dentro, senão não estaríamos aqui, aleluia. Quem éramos nós? Estamos aqui diante da presença do Deus tão grande que trabalha por aqueles que nele confiam. Júlia confiou quando conheceu a presença. E olha ela aí de pé, não está fácil para ela nem para ninguém, mas Jesus está no barco. E o que é mais importante não são as lutas que passamos aqui, mas é o que nós seremos no reino da glória do meu Pai. Que nós iremos para um lugar onde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem morte, porque as primeiras coisas se passaram. Irmão, o importante não é tirar a depressão da carne na terra. O importante é converter essa alma para Cristo, porque lá a enfermidade não entra. Lá não entra depressão, irmão. Lá entra a minha, a tua alma e daqueles que estão perecendo aí fora. É esse Deus que tem se revelado nesta cidade. É esse Deus que tem se revelado na comunidade Esperança. Aleluia, glória a Jesus. E no versículo 10, Ezequiel vai dizer: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fiz subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O povo estava dizendo que para eles não tinha mais jeito, que eles já tinham sido cortados, que eles já estavam condenados. Mas o Senhor disse: profetiza, Ezequiel, porque eu abrirei sepulturas e tirarei. Assim como Júlia foi tirada da sepultura, da boca da morte, eu também fui tirada. Porque tentei o suicídio várias vezes e 3 quase foi fatal. Mas o Senhor me tirou da sepultura e me encheu do Espírito Santo. E olha eu aqui dizendo que Ele está no teu meio, Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele está na tua oração. Porque o espírito do suicídio traz medo na nossa cidade. Mas o Senhor diz: profetiza sobre essa cidade, profetiza sobre esse vale, porque vai haver salvação. Independente do que estamos vendo, irmãos, acontecer aqui, vai acontecer lá no reino da glória. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela produz o resultado para o qual está sendo enviada. E quando a palavra é semeada, Ele vem e rega e faz crescer. O importante não é aqui, o importante é lá. E tem muitas pessoas que vai ouvir essa palavra, vai receber essa semente e ela vai germinar no seu coração, ainda que seja no último instante, mas essa pessoa vai ser salva. Porque muitas vezes o homem se abate porque não está vendo o resultado agora, mas o plantio não é rápido. O plantio é demorado. Para que Ezequiel visse o exército ficar de pé, foi necessário um tempo, irmãos, foi necessário ele esperar todo o processo acontecer. Ele estava em espírito, mas quanto tempo terá sido que durou aquele processo? Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, imagine aí. Então existe um processo acontecendo nesta cidade, existe um processo acontecendo na sua vida, nesta igreja, nesta casa de oração, na comunidade Esperança. Existe um processo acontecendo, mas existe um Deus trabalhando por aqueles que confiam nele. E as pessoas vão crer nesse Deus que está sendo pregado aqui. E será pregado até o dia que Jesus permitir, ou até mesmo até a sua volta, porque o pastor Adalmir e a missionária Mone vão cansar, vão envelhecer, vão para outro lugar, ou vão para a glória, e virão outros e darão continuidade, e eles virão por intermédio de suas vidas, vocês que estão com ele aqui hoje.
prego lá na igreja missionária para eles. Eu estou preparando vocês para me suceder. Porque um dia eu não vou estar. Um dia minha carreira vai se completar. Mas o que está sendo pregado vai continuar passando de geração em geração até a vinda de Cristo. E cada um dos que caminham comigo, eu digo, aprendam, viu? Porque isso aqui não é só para mim, não. É para vocês também. Porque Deus se revela para todos, irmãos. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele nos escolheu para viver o Evangelho de Cristo, para viver o amor dEle. É tão bom. Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E eu quero dizer para todos os jovens que estão aqui hoje à noite, a luta de vocês talvez seja até maior do que a nossa, porque a gente sabe resolver problemas. A gente sabe que se a gente orar e chorar, a dor alivia. E as renúncias de vocês não é pequena. É muito grande. E é tão difícil ser diferente, ainda mais numa cidade como a nossa, cheia de oportunidade para jovens. Não saiam da presença. Não queiram o que o mundo oferece. Creiam o que Jesus oferece, porque é eterno. Eu tenho jovem na minha casa, eu tenho jovem na minha igreja. Eu assisto a luta deles, porque Deus, Ele nos ensina, né, pastor, a compreender. A luta para eles resistir, para eles renunciar, e tem dia que eles não querem renunciar a nada, bem, quer acabar com tudo. Mas eu digo para vocês, aprendam a profetizar em sua própria vida. Aprenda a botar a mão na sua cabeça e profetizar no seu próprio corpo, para que o Espírito Santo te ajude a dominar o teu desejo, porque somos hoje adultos, mas fomos jovens. E sabemos que o jovem é abraçado. O jovem quer tudo que não agrada a Deus. Mas Deus escolheu vocês e deu a vocês uma responsabilidade de assumir a sua identidade cristã e estar com Ele. Porque as músicas lá de fora é mais contagiante do que o louvor. Vestir aquelas roupinhas que os colegas vestem, é mais gostoso do que vestir a farda do grupo. E ir para o encontro de colegas, de amigos, qualquer uma outra coisa, é mais agradável do que estar sentado aqui ouvindo a pastora dar umas cajadatazinhas. Mas já houve muita tragédia com jovens nessa cidade, e vocês devem lembrar. Para que não suceda com vocês também. Então, jovens, quando a carne gritar, porque a carne grita e a gente entende vocês, escolha Jesus. Escolha o Evangelho. Se você botar a mão na sua cabeça, no seu coração, e dizer, Jesus, eu escolho o Senhor, mas não tenho força. Eu escolho o Senhor, mas não estou com vontade. Ele vai fazer na sua vida. Porque nunca houve um Deus tão grande que trabalha de dia e de noite para aqueles que confiam nele. E esse Deus está disponível, jovens, para vocês também. Ícaro, Gabriel, Micael, Mateus, Gabriela, Maria. Deus tem coisas grandes para vocês. Davi. A alegria que Deus bota dentro de vocês é tão maior que sobrepõe a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Se na hora da angústia você clamar a Deus e dizer, Deus, eu estou gostando muito desse negocinho aqui, mas eu quero o Senhor. Ele vai honrar vocês porque Ele trabalha por vocês. Ele ama vocês e vocês podem ser a nova identidade de Pé de Serra e de todos os lugares onde vocês passarem. Eu preciso deixar essa bênção na vida desses jovens que estão aqui. Fica de pé só os jovens aí, em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Põe a mão, jovem, no teu coração. Aleluia. Ó Senhor Deus. Está aí os teus jovens, meu Pai, que o Senhor escolheu esta noite para estarem aqui. E eu quero apresentar em tuas mãos agora, Santíssimo, em nome de Jesus. Com a unção poderosa, um revestimento novo que desce do teu trono, Pai, para a vida desses jovens, meu Senhor. Eu te apresento a vida de Davi, meu Pai, a vida de Maria, Senhor. Eu te apresento a vida de Gabriela, a vida de Mateus, Pai. Eu te apresento a vida de Micael, meu Senhor, a vida de Gabriel, a vida de Ícaro, Pai. Cobre teus filhos com teu sangue, reveste com teu poder e faz eles lembrar e entender que o Senhor trabalha por eles de dia e de noite, que o Senhor ama eles, que o Senhor escolheu eles mesmo com suas falhas, seus defeitos. Se porventura há algo, meu Pai, que faz eles se sentirem tristes, afastados de Ti, perdoa hoje, faz eles receberem e sentir esse perdão. Renova, meu Pai, meu Deus da glória, a unção do Teu Espírito sobre a vida de cada um
deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, seja com estes jovens, meu Senhor. Levanta um exército de intercessores por eles, para que eles não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas continuem no caminho da verdade, que é o Senhor. Fortalece os teus jovens, assim como Abacuque pediu. Eu te peço, aviva, Senhor, a tua obra na vida deles, e ao longo dos anos lembra da tua misericórdia, Pai. Eu sei que o Senhor conhece os defeitos, as falhas que cometeram e que ainda vão cometer, mas eu te clamo pela vida deles. Faz outra vez na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pode se sentar, jovens, e a igreja aplaude a Jesus pela vida deles. E que vocês não sintam vergonha do evangelho, não sintam vergonha, e sejam vocês aqueles que vão trazer muito mais para a presença do Senhor. E o Senhor disse: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos poreis na vossa terra. Você sabe qual é a terra que Deus está falando aqui? Porque quando Ele coloca do espírito dele sobre nós, a gente se desvia do pecado mais fácil. Quando Ele nos enche do Espírito Santo, a gente desiste de pecar mais ligeiro, resiste o desejo da carne mais ligeiro. Porque o desejo vem e volta, mas cada vez que a gente resiste, o Espírito nos fortalece. O Espírito Santo nos enche para Ele nos levar para a terra, aonde não entra pecado, irmãos. Aonde não entra choro, aonde não precisaremos nem do sol nem da lua. Porque o próprio Deus será a nossa luz. Nem dessas lâmpadas nós precisaremos. É essa terra que Ele está dizendo que vai nos levar, e nós estamos aqui por causa disso. Amém, igreja? A palavra que Deus pôs no meu coração, meu pastor, essa noite foi essa. Para que esta igreja ela venha revelar esse Deus. Porque nunca houve um Deus igual a Ele. Nunca houve um Deus igual a esse. O Deus que move céus e terra. O Deus que perdoa pecado. O homem não perdoa o outro homem. O homem às vezes não se perdoa, mas Deus perdoa. Ele perdoa e renova e faz um vaso novo, como barro na mão do oleiro. Aleluia. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando Ele? Aleluia. Ele continua trabalhando, lembra disso. Lembra disso em todos os momentos, a partir de hoje, Senhor, Deus está trabalhando. Lembra dele naquela causa difícil lá na tua casa, Deus está trabalhando. Qualquer dificuldade, Deus está trabalhando, porque eu estou esperando que Ele trabalhe. E as outras coisas, não se preocupa não. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e a salvação virá sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Ezequiel, meu servo, vê este vale de ossos secos espalhados no chão. Todo esse vale é o meu povo, povo de Israel, povo rebelde e de duro coração. Ezequiel, uma palavra eu quero te dizer. Tu crê que esses ossos secos podem reviver? Senhor Jeová, tu sabes que eu creio que em tuas mãos está a força e o poder. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem. Mas quando profetizares, com autoridade, diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida.
ossos secos viverão. Fique de pé e profetiza. Espírito, Espírito, vem como Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, ele desce como um fogo. E enche-nos de novo. Então profetiza, profetiza no Espírito. E honrarei o que os teus lábios falarem. Mas quando profetizares, profetiza é com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Jesus. E eu vou agradecer a Deus essa rica oportunidade. Que essa palavra permaneça em vossos corações. Que vocês pratiquem a leitura da Bíblia, que vocês ouçam a palavra de Deus, para que ela possa te fortalecer, te alimentar e te deixar de pé. E quero agradecer mais uma vez ao pastor, à missionária, pelo convite, dizer que a igreja missionária está disponível para ajudar e somar no reino de Deus. Assim, sempre que o pastor precisar, estaremos disponíveis, em nome de Jesus, porque somos uma família em Cristo. Quero agradecer a Deus a vida, da diaconisa Júlia com o grupo jovem, missionária Deise, presbítero Eduardo, as obreiras, que Deus continue abençoando. Muito obrigado por estar aqui conosco e que Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus.